Então, vamos falar do capítulo 2 do Tao Te Ching. Quando os seres sob o céu reconhecem o belo como belo, então isso já se tornou um mal. E reconhecendo o bem como bem, então já não seria um bem. A existência e a inexistência geram-se uma pela outra. O difícil e o fácil completam-se um ao outro. O longo e o curto estabelecem-se um pelo outro. O alto e o baixo inclinam-se um pelo outro. O som e a tonalidade são juntos um com o outro. O antes e o depois seguem-se um ao outro. Portanto, o homem sagrado realiza a obra pela não ação e pratica o ensinamento através da não palavra. Os 10.000 seres fazem, mas não para se realizar. Iniciam a realização, mas não a possuem. Concluem a obra sem se apegar. E justamente por realizarem sem apego, não passam. Quando os seres sob o céu reconhecem o belo como belo, então isso já se tornou um mal. E reconhecendo o bem como bem, então já não seria um bem. A existência e a inexistência geram-se uma pela outra. O difícil e o fácil completam-se um ao outro. O longo e o curto estabelecem-se um pelo outro. O alto e o baixo inclinam-se um pelo outro. O som e a tonalidade são juntos um com o outro. O antes e o depois segue-se um ao outro. Portanto, o homem sagrado realiza a obra pela não ação e pratica o ensinamento através da não palavra. Os 10.000 seres fazem, mas não para se realizar. Iniciam a realização, mas não a possuem. Concluem a obra sem se apegar, e justamente por realizarem sem apego, não passam. Bom, então esse é o texto, né, são os versos, né, desse nosso capítulo de hoje, tá? Falando, então, um pouquinho sobre aquilo que é básico dentro do taoísmo. É através da percepção, né, através da consciência que nós temos da polarização, né, da polaridade, nós buscamos a unidade, buscamos estar em harmonia com o nosso ser, com o nosso momento, com o nosso instante, né? Então, é um texto bastante interessante. Então, quando ele começa, né, o texto, ele começa com uma frase clássica taoísta, né? Quando os seres sob o céu reconhecem o belo como belo, então, os seres sob o céu seriam, então, obviamente, todos os seres que habitam, né, esse nosso planetinha. Tá? Todas as pessoas que, de uma certa forma, estão sob a influência dessa energia do céu e energia da terra. Então, nós estamos sob o céu. Então, todas as pessoas estariam, então, dentro dessa estrutura, dentro dessa característica básica, né? Então, quando nós reconhecemos o belo como belo, então isso já tornou-se um mal. E reconhecendo o bem como bem, então já não seria um bem, né? Nós vivemos, né, como eu acabei de falar, dentro de uma visão dualista, né, onde a gente está sempre buscando, né, de uma certa forma, né, cortar, né, o que é uno, cortar em 2, em 3, em 4, fragmentar a unidade. Então, nós costumamos dar diversos nomes, né? A gente vai dando nome para esses fragmentos. Ah, isso é bonito, isso é feio, isso é alto, isso é baixo, isso é uma coisa que a gente vai dando, a gente vai caracterizando as coisas de várias formas diferentes, classificando, então, de acordo com padrões que, no fundo, nós sabemos que esses padrões são extremamente o quê? Artificiais, porque são padrões que nós damos para ela. Não são padrões que nós, né, de uma certa forma, incentivamos, tá?
Então, quando alguma coisa é reconhecida como bela e bondosa, ela se torna um mal, porque são classificações conforme algum modelo que eu tenho, né? Algum conceito que eu tenho. Então, por que eu acho que isso é bonito, por que eu acho que isso é feio, isso é bom, isso é errado? Esses conceitos de bonito e feio, de certo e errado, são muito variáveis, né? Depende do momento, do instante, que depende de quem está fazendo essa avaliação, fazendo essa análise, tá? Então, não são coisas que a gente pode falar que são verdades, né? Como a gente costuma chamar dentro do taoísmo, verdades universais. Elas são mais, assim, opiniões, características de cada um, e que é óbvio que tem a sua importância, né? É óbvio que eu vou ter que saber, né? Dentro dos meus conceitos, eu posso ter um conceito de que aquilo, tá? Para mim, exerce uma influência mais bela do que outra, que alguma característica, que alguma ação de alguém possa, dentro do meu momento, dentro do instante que eu estou vivenciando, ela pode parecer melhor ou não tão boa, tá certo? Mas naturalmente, eu vou perceber que esse não é um conceito real, esse não é um conceito universal, é um conceito dentro das minhas próprias virtudes, dentro da minha própria capacidade de avaliar as coisas e também, obviamente, né, do meu gosto pessoal, do meu instante pessoal, da minha forma de visualizar o mundo e as coisas, tá? Então, essa coisa, esses modelos que nós temos, né, de beleza, não, bonito é isso, bonito é aquilo, e que muitas vezes a gente, como eu falei, né, muda de acordo com a época, né? Porque tem época que você tem um pouquinho de peso a mais é bom, né? Tem um pouco de peso a menos é melhor, aí daqui a pouco já muda tudo, né? Determinadas roupas, determinados hábitos, né? Pode ser. Em alguns lugares, por exemplo, existe algumas situações onde as pessoas, aquilo que é natural e é saudável para aquelas pessoas, em outros lugares, em outros países, em outras civilizações ou até em outras instâncias, aquilo é visto como uma coisa nociva. Então, essa dualidade, né, de uma certa forma, nós não temos como negá-la, mas a gente tem que saber que essas dualidades, na verdade, elas servem apenas para confirmar que tudo está dentro de uma mesma característica. Então, o belo, né, e o bom, o certo, o errado, eles não sobrevivem sozinhos. E para que isso ficasse bem claro, né, o Lao Tzu, nesse capítulo, então, ele começa a fazer algumas comparações, ele começa a fazer algumas análises, né, para a gente poder entender, né, essa postura. Então, ele fala o seguinte: a existência e a inexistência geram-se uma pela outra. Então, uma coisa que existe e algo que não existe, né? Por exemplo, quando você perde alguma coisa, você só conseguiu perder aquilo ali porque, de uma certa forma, ela tinha uma existência. Então, eu não perco algo que eu nunca tive, algo que eu nunca possuí. Então, se eu quebro um copo, se eu quebro uma xícara, se eu quebro alguma coisa, né? Aí eu falo, nossa, eu perdi isso aí. Não, você perdeu por quê? Né? Como a gente costuma falar, você só pode perder uma coisa que você tenha. Se você não tiver, você não perde. Então, a existência, ela gera dentro de nós essa possibilidade. E também, por exemplo, a visão da criatividade. Como é que as pessoas conseguem fazer, né, de algo que não existe acontecer? Através de uma arte, através de uma música. Então, aquilo não existia. E ela, então, através da não existência, ela gera a existência, ela gera uma forma, ela gera uma característica para aquilo lá. Então, a existência e a não existência, elas geram-se uma a outra. Porque se existe algo e aquele algo se perdeu, né? Você tinha um emprego e aí perdeu o emprego, você tinha um relacionamento, você só perdeu porque você possuía. Se você não tinha, e a partir do momento em que você consegue, você conquista, você elabora, você estrutura alguma coisa, então você saiu da inexistência de algo para a existência. É uma coisa que é muito óbvia, tá? Mas muitas vezes a gente não para avaliar isso, né? A gente acha que a perda, né? Nossa, eu perdi isso, então isso se torna
para mim, um pesadelo, né? Como que eu posso perder isso? Não, tudo bem, se eu perder é porque eu tinha, e se eu tinha, eu posso ter de novo, eu posso construir, eu posso reestruturar, eu posso reorganizar, ou a mesma coisa, se aquilo era interessante, ou então, muitas vezes, a partir do momento em que eu sofro uma perda, isso acontece muito, né? Muitas vezes com um relacionamento ou um trabalho, você estava fixo naquele trabalho, naquele relacionamento, e aí você perde ele por alguma razão, né? Por alguma razão, aquele emprego ou aquele relacionamento não dá certo, e você perde. E aí você fala, nossa, e agora? O que eu vou fazer? E aí você começa a perceber que você tem outras potencialidades, que você tem outras alternativas, que muitas vezes, se você continuasse naquele relacionamento, ou se você continuasse naquele emprego, você não teria gerado essa nova existência dentro de você, gerado essa nova forma dentro de você, gerado essa nova possibilidade dentro de você. Ou então, você até pode retornar a um outro trabalho parecido com aquele, se aquilo te trazia toda a satisfação que você queria. Então, o importante é que ele começa já mostrando para a gente, tá, que essa dualidade, essa capacidade que a gente tem, né, de fazer com que as coisas se percam e que se conquistem novamente, elas estão intimamente relacionadas uma com a outra. O difícil e o fácil. O que é difícil? O que é fácil? Né? Difícil depende muito da minha capacidade de desvendar aquele mistério. Aquilo é, para mim, para uma pessoa, né, um cubo mágico pode ser extremamente difícil, para outras pessoas é extremamente fácil, né? Faz aquilo em segundos. Já vi gente fazendo... Eu demoro 2 dias para conseguir fazer um... Né? Tem gente que faz aquilo em alguns segundos, já executou o cubo mágico. Então, o que é difícil, o que é fácil? Depende do seu momento. Muitas vezes, aquela pessoa que faz aquele cubo mágico com tanta rapidez, em outras situações a que eu posso estar exposto, eu consigo uma melhor performance do que ele. Tá? Então, é uma coisa natural. Então, o difícil e o fácil depende, muitas vezes, da estrutura e aquela coisa, né, daquilo para qual eu me preparei. Né? Então, muitas vezes as pessoas falam assim, Paulo, você consegue correr não sei quantos metros em tantos segundos? Não. Por quê? Porque eu não me preparei para isso, porque eu nunca me preocupei com isso, não é meu objetivo fazer isso. Então, para mim, isso é difícil. Por quê? Porque não havia necessidade de eu fazer isso. Então, eu não vou me sentir maior ou menor só porque eu não consigo executar alguma coisa que outra pessoa consegue fazer com tanta facilidade. Por quê? Porque muitas vezes eu não me preocupei com isso. Então, muitas vezes, quando você está dando aula, né, nós aqui na escola, na Contato, nós damos aulas, né, de várias modalidades, né, acupuntura, massoterapia, várias coisas. Então, muitas vezes, as pessoas falam assim, nossa, mas como é que você sabe tudo isso? Porque eu me dediquei a isso. Você, daqui a pouco, você vai estar sabendo tanto quanto eu ou mais, porque você vai poder desenvolver isso com o tempo, desenvolver isso na sua própria vida. Então, apenas esse difícil e fácil, né, que muitas vezes o aluno, né, ele fala, nossa, mas professor, mas isso é muito difícil. É difícil agora, porque você está tomando contato com essas coisas inicialmente. Daqui a um tempo, passou um dia e fala, nossa, não é tão difícil assim. Né? Eu consigo desvendar isso. O Cheng, né, eu falei já isso há um mês atrás, ele falava assim, né, que quando você pega alguma coisa muito complexa, você tem que ir desmembrando ela como se você estivesse desembrulhando um presente. Né? Então, vai tirando cada parte, vai abrindo, vai curtindo o lacinho, vai curtindo o papel, para que você, quando você chegar no presente, ele vai te dar toda... Mas faça isso com consciência. O que é com consciência? Não é aquela coisa de, não, vai... Sente cada momento, perceba o seu instante de vivência. O longo e o curto estabelecem-se um pelo outro. Né? Então, como é que eu vou saber que alguma coisa é longa, que uma coisa é curta, como é que uma coisa é alta, como é que uma coisa é baixa, se eu não tiver um referencial? Na vida, nós atuamos dentro do mundo do Tai Chi, que é o mundo da forma, como a gente fala no taoísmo, né? O mundo da forma é Tai Chi. Né? O Ti é o mundo da não forma, é o mundo onde as coisas não se estabeleceram ainda, mas estão em vias de, sabe? É toda a potencialidade da energia naquele momento para que alguma coisa aconteça. Mas a partir do momento que ela acontece, deixou de ser o Ti e passou a ser
Tai Chi. Tai, em chinês, representa grande. Chi, energia. Então, uma grande energia. Wuti quer dizer sem energia, sem força. Ah, mas sem energia, sem força? Não tem. Não, por quê? Porque ele está no estado de prontidão. O exemplo mais claro que a gente pode dar para isso é o seguinte, tá? Você vê, por exemplo, um lutador, né? Porque são lutadores, parece que não, mas são lutadores de Tai Chi Chuan. Tai Chi Chuan é uma luta. Né? As pessoas muitas vezes não sabem que Tai Chi Chuan é uma luta. Então, Tai Chi Chuan é uma luta. E ela é uma luta aonde o judô, no Japão, também é uma luta, né? Isso ficou mais claro. Mas o judô, ele segue não tão ao pé da letra a visão do Tai Chi, mas também tem a mesma coisa. O que é? É você manter a sua estabilidade, manter o seu eixo, manter a sua estrutura. E, através daquela estrutura, você está preparado para qualquer coisa que acontecer. Então, o Tai Chi, você está simplesmente ali parado, né? Pronto para qualquer ação, para qualquer movimento. Só que esse seu parado não é um parado de inércia, não é um parado de falta de motivação, não. Você espera que a energia venha do outro e, através da energia do outro, você aciona a sua. Você aciona a sua resposta àquela energia. Você não faz a coisa de uma maneira, sabe, ostensiva. Você não faz uma coisa, eu não quero chegar naquela luta, eu quero vencer. Não, você não está preocupado com vencer. Você está preocupado simplesmente em estar presente naquele momento. E qualquer ação que o seu oponente faça, você vai ter a resposta correta, no momento correto, né? Com a intensidade correta. Você vai conseguir, então, executar. Você utiliza da energia, da força que vem do outro, né? Que vem do seu oponente, para você poder, então, atuar de uma maneira bem íntegra, né? De uma maneira bem objetiva. Aí, então, se você coloca, por exemplo, vamos colocar 2 lutadores de Tai Chi aqui, um na frente do outro, e fala assim, bom, gente, vocês estão aqui, vocês são 2 lutadores de Tai Chi, lutem. Luta. Luta. Não tem. Por quê? Porque nenhum dos dois vai fazer o movimento. Os dois vão ficar ali parados, né? Depois de um certo tempo, fala, opa, vamos lá tomar um cafezinho? Vamos. Aí saem os dois. Vamos lá tomar um cafezinho, vamos conversar, porque acabou. Não tem razão de você, né, gerar essa... Porque nenhum dos dois agiu. Agora, se você coloca alguma pessoa, né, muito ostensiva, ele vier, aí o lutador de Tai Chi, então, ele vai se utilizar dessa energia para poder, então, atuar. Então, a gente chama isso de Wei, né? Wei quer dizer não ação. Wei é a não ação. Você não agir... Gente, vocês sabem, obviamente, já devem ter passado por isso, eu passei várias vezes por isso e passo, né, quase que diariamente por isso. A atividade imensa que você tem que fazer dentro de você para não agir, para não tomar nenhuma iniciativa. Muitas vezes é muito mais fácil você chegar lá e agir do que não agir, né? Do que você não fazer o movimento. Então, quando você tem que, muitas vezes, só utilizar toda a sua força, toda a sua energia, toda a sua ação interior para a não ação, você está agindo de uma maneira diferente. Você está agindo internamente, você está conseguindo... Então, muitas vezes, as pessoas acham que a ação, né, como a gente falou agora do Tai Chi, né, Tai Chi Chuan, é muito movimento. Eu estou pulando, eu estou fazendo festa. Não, é interessante. Então, agora, se eu fizer isso de uma maneira diferenciada, eu sentir cada parte do meu corpo, sentir todas as transformações, aí, então, eu consigo, com isso, fazer uma ação muito mais efetiva dentro de mim. Porque a ação de não me expor, de não me colocar numa situação, né, de vulnerabilidade ou colocar numa situação onde eu, muitas vezes, vou ter uma vitória parcial, né? Então, isso, a gente vê muito isso, né? Nas competições, nas lutas, de uma maneira geral, onde aquela gana, aquela necessidade de vencer, ela só é superada com a capacidade de ser vencido. Aí, quando você é vencido, você fala, nossa, né? E agora? Aí, quando você vence, você acha que você é o maior, o poderoso, né? E daqui a pouco você percebe que você não é tão poderoso assim.
porque todas as pessoas vão tentar, então, né? Quantos filmes foram feitos em cima disso, né? Quantas histórias foram feitas em cima disso, das pessoas que muitas vezes elas têm que provar o tempo todo aquilo que ela, se era um bom lutador, todo mundo vai lá e desafia, se era uma pessoa que boa em determinadas áreas, né, da ciência, tal, todo mundo fica cobrando dele. Não, por quê? Porque agora, quando a pessoa tem em si essa característica, não, eu vou fazer o melhor, mas não com a intenção de me sobressair, de me, sabe, de aparecer, né, como a gente costuma dizer para as pessoas. Eu vou fazer o melhor porque é o que está em mim, é a minha índole, é a minha característica de procurar fazer o melhor que eu possa, sem me preocupar se o outro fez melhor do que eu ou não. O importante é que o que eu fiz foi suficiente para mim e trouxe para mim os resultados que eu buscava. O som e a tonalidade, né, o som e a voz, né, elas são juntos um com o outro. Então, o som e a voz, elas se concordam, né? Então, o nosso som, a nossa voz e o nosso som, ele tem que estar na mesma intensidade. Se eu quero falar alguma coisa para vocês com entusiasmo, eu tenho que pôr entusiasmo naquilo que eu estou falando. Se eu quero falar alguma coisa para vocês, onde eu quero que vocês se voltem mais para dentro de vocês, eu vou usar esse tom, essa voz, para poder criar essa situação. Então, nas nossas comunicações, a capacidade que você tem de poder se expressar, de utilizar toda a voz, agora sem fazer de uma forma, como eu falei anteriormente, de uma forma mais ostensiva ou de uma forma aonde você queira apenas concretizar um desejo ou que você muitas vezes apenas coloca para fora um instante que depois você se arrepende. Por que eu gritei? Por que eu falei daquele jeito? Por que eu não consegui me expor? Não consegui colocar a minha opinião? Então, por isso que a base dessa dualidade do som e da voz, né, é exatamente essa. É a capacidade de você experimentar. Tem gente que gasta muita energia, né, falando coisas desnecessárias, falando coisas que não vão levar a lugar nenhum, que apenas vão ficar, sabe, girando ao redor da sua própria e não vai trazer nenhuma informação precisa. Então, por isso que o som e a voz, elas precisam se concordar, elas precisam estar na mesma intensidade. O antes e o depois, né? O verso e o anverso, o reverso, né? O reverso, o anverso, todos eles seguem um ao outro, eles estão em harmonia um com o outro. O antes segue um ao outro. Tá? O antes, o que é o antes? Tá? É uma coisa que daqui a pouco vai se tornar o quê? Depois. O antes vai se tornar depois, porque o que eu fiz, né? O que eu vou fazer, o antes ele vai tornar e o depois, né? Então ele vai estar sempre se reciclando, vai estar sempre se movimentando dentro desse processo, tá? A capacidade de ele vai dizer, olha, isso, né? Eu vou fazer, daqui a pouco eu vou fazer isso. Aquele meu futuro, daqui a pouco é presente, logo vai ser passado, né? Então a gente vai aprendendo a conviver com essas dualidades, conviver com todas essas características tão importantes no nosso desenvolvimento. Então, o Lao Tzu, né, depois dessa introdução que ele falou a respeito do bem e do mal, né, falando, ou do não bem, né, do belo e do não tão belo, ele coloca algumas características que para nós são muito óbvias, né? O claro e o escuro, a gente estuda muito isso na medicina chinesa, né? O yin e o yang, a capacidade de você trabalhar com a polarização dentro de você, mas qual é a intenção de trabalhar a polarização? Não é eliminar o yin ou eliminar o yang, eliminar o claro, eliminar... Se você elimina o claro, vai ficar só escuro. Se elimina o escuro, vai ficar só claro. Então, a ideia é que para você poder ter o conceito correto de que alguma coisa é boa, não pode existir o bem sem que você tenha vivido um momento em que as coisas não estavam tão legais assim. Então, quando você sente saudade de algo, é porque de alguma forma você viveu um momento muito bom. E aquele momento bom hoje traz para você uma recordação, traz para você uma coisa agradável. Então, automaticamente, o certo e o errado, o bonito, o feio, o alto, o baixo, o quente, o frio, eles são referências um para o outro. Essas referências, apesar de, como eu disse no início, né, elas serem artificiais, elas são extremamente necessárias, porque é isso que vai dar identidade. Então, uma coisa que é alta, ela é alta.
Eu não tenho como falar uma coisa que é alta em relação àquela outra coisa que ela é baixa. Não, aquilo é alto, isso é baixo. Ótimo. Agora, os dois têm que conviver em harmonia com a sua própria característica. Né? Esse aqui é baixo, ótimo. Né? Não tem como eu dizer que, não, olha, coitadinho do baixinho, vou falar para ele que é alto. Aí, muitas vezes, tem humilhação. Né? De jeito nenhum. Não, é baixo. Agora, aprenda a conviver com isso. Né? O claro, o escuro, tudo isso são conceitos que a gente precisa aprender a se relacionar dentro de nós. Então, dentro da visão taoísta, que é essa visão de retorno para as nossas origens, né? Para a nossa forma universal, é a busca dessa integração, de saber que não é porque existe uma pessoa, né, que tenha mais do que eu, é que ela seja melhor ou pior. Cada um de nós tem que aprender a conviver e aproveitar o melhor. E, lógico, né, sem aquela necessidade, como a gente falou no Tai Chi, de querer vencer o outro a qualquer custo, a qualquer preço. Não, o importante é você chegar lá e ser o melhor. Não, eu vou chegar lá e fazer aquilo que traz mais satisfação, que eu vou me sentir mais pleno, que eu vou me sentir mais realizado. Né? Não há necessidade de competir com nada, nem com ninguém. Né? E aí ele coloca aqui, né, que o homem sagrado, o que seria o homem sagrado? O homem sagrado, dentro da visão taoísta, eu já falei, né, em alguns encontros que nós tivemos anteriormente, não é uma pessoa que recebeu uma sagração, não é uma pessoa que recebeu um dom especial, que recebeu uma virtude especial ou uma bênção especial de alguém. Não, é uma pessoa que se sagrou. É aquela pessoa que se considera sagrada e que, por se considerar sagrado, age de uma forma sagrada. E o que é agir de uma forma sagrada dentro da visão taoísta? É agir com integridade, é ser aquilo que é, sem tentar mostrar aquilo que não é. Sem tentar ser algo que, na verdade, você não se sente bem com aquilo. Se você está fazendo uma coisa, claro que a gente muda, que a gente se altera, isso é natural, mas dentro da nossa própria compreensão, e não porque a sociedade quer assim, porque a minha família quer assim, porque a moda fala para eu agir desse jeito, porque... Não, se eu me sinto bem naquilo ali, eu preciso me mostrar de uma maneira espontânea, de uma maneira natural. Então, quando você está dentro dessa sua consciência, né, dentro dessa visão, é o que você considera um homem sagrado. Então, um homem sagrado, ele pode ser até uma pessoa que você olha ele na rua e fala, nossa, que pessoa chata, que pessoa repugnante. Mas se ele está consciente da sua própria virtude, da sua própria verdade, e ele age assim com consciência, ele é sagrado para ele. Porque ninguém é sagrado para o outro dentro do taoísmo. Ninguém se sagra para que os outros o venerem. O homem sagrado é aquele que busca estar, que é a máxima do taoísmo, né? É a parte mais importante dentro do taoísmo, estar em serenidade. Serenidade, o que seria? Paz de espírito. Ele está feliz com ele mesmo, ele está pleno com ele mesmo. E isso você vai encontrar pessoas plenas com ele mesmo morando numa favela, você vai encontrar pessoas plenas com ele mesmo morando em mansões maravilhosas, você vai encontrar pessoas com uma cultura imensa, que estão plenas, e vai encontrar pessoas que nunca estudaram, que nunca tiveram uma escola nenhuma e que estão plenas e que estão satisfeitas com a sua própria verdade. E todos são, dentro da visão taoísta, seres sagrados. Não existe diferença entre eles? É claro que existe diferença entre eles, mas cada um deles procura viver o melhor e conquistar através desse melhor, porque quantas vezes você vê, né, pessoas, muitas vezes, que têm uma condição financeira muito ruim, né? Se ela ficar, por exemplo, dentro dessa condição e ela não buscar utilizar os seus conhecimentos, utilizar a sua verdade interior para poder conquistar, né, coisas melhores, para que ela possa ter um pouco mais de dignidade, para que possa ter mais, ela possa usufruir melhor de várias outras situações, né? Ou aquela pessoa que muitas vezes tem muito dinheiro e ela fica muitas vezes presa a esse dinheiro, presa a isso, quer dizer, né, aquele estilo que a gente fala, né, o estilo tio Patinhas, né, que eu tenho um monte, mas eu fico
né, com medo de gastar qualquer tostão, qualquer coisa. Tá? Então, essa pessoa, muitas vezes, sofre muito mais do que aquela outra. Né? Então, não existe dentro da visão taoísta aquela ideia de que, né, pobre é melhor, rico é melhor. Não, existe a visão seguinte: seja o melhor que você pode ser nesse momento. Se você for o melhor que você pode ser nesse momento, gradativamente você vai melhorando, você vai adquirindo, né, coisas. Quantas pessoas que a gente vê, né, que falam assim, não, olha, hoje em dia, né, as pessoas falam, até, hoje em dia é até mais fácil do que na minha época, né, as pessoas falam assim, se você não tiver uma faculdade, você não é ninguém. Eu conheço um monte de gente que tem faculdade e que não tem, não se sente um alguém, não se sente, apesar de serem, né? Mas não se sentem um alguém. Então, não é isso que vai te dar o status, vai te dar, é você vivenciar aquilo, é acreditar no seu potencial, acreditar na sua vida, acreditar naquilo que você faz, acreditar naquilo que você executa e fazer isso bem. Eu costumo sempre citar um exemplo, que para mim é um exemplo muito forte. Quem me acompanha há bastante tempo já deve ter ouvido eu falar umas 300 mil vezes sobre isso, de um pipoqueiro que tem, não sei se ele está indo de Taubaté, né? Faz muitos anos que eu não vou para lá, então eu não sei. Mas era um pipoqueiro que tem ali em frente ao Cine Palace, que depois virou Igreja Universal do Reino de Deus, né? E desde a minha infância, gente, olha que eu estou com 63 anos já, né? Desde a minha infância, né? Ele, no caso, era o avô dele, depois foi o pai dele, depois foi ele, né, que tinha o carrinho de pipoca ali. E ele vendia pipoca, né, não sei atualmente se ele ainda está lá, mas vendia pipoca todo santo dia, das 6 horas da tarde até 8, 9 horas da noite. Só isso, ele trabalhava das 6 horas da tarde como pipoqueiro, fazia outras coisas, né? Das 6 horas da tarde, mais ou menos 5, 6 horas da tarde, até 8, 9 horas da noite, estava lá o pipoqueirinho ali na porta. E ele conseguiu, né, o avô conseguiu criar o pai, deu faculdade para o pai conseguiu criar o filho, tudo vendendo pipoca, né? E era interessante que Taubaté é a cidade da pipoca, né? Na minha época tinha pipoqueiro em vários lugares. E no carrinho deles, o que acontecia? Estava sempre com fila para comprar pipoca. Quem assistir esse vídeo e for de Taubaté e tiver mais ou menos a minha idade, ou um pouco, né, menos, né, mas dentro dessa, vai lembrar desse pipoqueiro, com certeza. E ele estava ali. Tal. Agora, o que ele fazia de diferente? Ele vendia pipoca. A pipoca dele era melhor do que as outras? Vamos dizer assim, teoricamente não. Mas, na verdade, era. Porque ele tinha uma característica, ele tinha, sabe, ele fazia aquilo com tanto carinho, com tanto amor, ele realmente estava naquilo que ele fazia, ele vivenciava aquilo, ele não fazia aquilo com a intenção de ganhar dinheiro só, é lógico que ele ganhava dinheiro com isso, tanto que ele cuidou da família dele, mas não era só isso, ele fazia aquela pipoca com carinho, fazia uma pipoca com queijo, ele que me ensinou a fazer pipoca com queijo, que eu faço até hoje em casa, que é muito gostosa, né? Ele que me ensinou a fazer isso, como fazer uma boa pipoca com queijo. Então, naturalmente, ele fazia isso com muito... Foi o primeiro pipoqueiro a levar pipoca com queijo para Taubaté. Então, o diferencial dele era o quê? Que ele era uma pessoa sagrada como pipoqueiro. Quando você pode ver pessoas sagradas trabalhando num banco, numa grande indústria, numa grandes instituições, desde que eles transmitam verdade naquilo que eles estão fazendo. Transmitam, sabe, não façam com a intenção de ludibriar, de passar a perna, sabe, ou de querer ganhar status. Hoje em dia é muito isso, né? As pessoas estão muito... Você não é medido pelo que você é, mas pela quantidade de pessoas que você tem de seguidores. Né? Você trabalha com computador, você sabe disso, né? É uma loucura, todo mundo quer saber de seguidor, quantos seguidores eu tenho e tal. Tem um monte de gente, né, na internet, né, fazendo lives, fazendo isso, fazendo aquilo, né? Eu vi um rapaz, até no Danilo Gentili, ele estava dando uma entrevista, e ele é um influenciador digital. E aí, quando eu comecei a falar, eu falei, mas o que esse cara vai influenciar o quê? Né? Qual é a formação dele? Não digo a formação acadêmica, não. É a formação pessoal dele, né? Porque o cara foi lá, falou um monte de coisa.
Foi feita pergunta e não sabia responder nenhuma. Quando perguntaram até para ele, o que você passa para as pessoas, os seus milhares de seguidores? Ele falou, sei lá, eu acordo de manhã, eu sinto alguma coisa, eu vou lá e falo. Aí eu acordo. Então, você percebe que não há... As pessoas elas estão se alimentando de futilidades, né? Se alimentando de coisas que não vão levar a nada. É claro que existem, dentro dessa gana, pessoas que estão agregando coisas importantes, né? Tem pessoas que têm conteúdo para passar, mas, infelizmente, então, é aquela coisa da dualidade. Está errado? Não, mas se existe 2 milhões de seguidores, é porque existe 2 milhões de pessoas que querem ouvir ele falar aquilo. Ótimo. Não há crítica nisso. É apenas uma característica, né, que a pessoa tem que desenvolver. E se ele se sente bem assim, e tem público para isso, e ele faz aquilo com dedicação, ele pode até ser sagrado, não falando nada na internet. E tendo 2 milhões de seguidores. Tá certo? Então, o homem sagrado seria isso. Então, ele diz que o homem sagrado, né, dentro da visão taoísta, agora não é uma visão ampla. O homem sagrado, dentro da visão taoísta, tá, ele realiza a obra pela não ação. Então, ele realiza a obra, como a gente falou, né, não com segundas intenções ou de uma maneira... a segunda intenção, o que é? É você fazer as coisas tentando obter benefícios sem oferecer nada em troca. Sem oferecer nada, né? Hoje, infelizmente, né, dentro das condições atuais, é muito mais fácil você ganhar dinheiro não montando uma empresa. Na minha época, se você queria ganhar dinheiro, você fazia o quê? Você tinha que montar uma empresa, né? Então, você tinha que montar uma empresa, contratar funcionários, treinar pessoas, fazer com que as pessoas desenvolvessem um trabalho. Tá? Hoje em dia, não. As pessoas querem ganhar dinheiro sem, né, criar uma estrutura, sem criar, né, empregos, sem criar condições. Está errado? Não está errado. Lembra sempre que não é, né? O certo e o errado também, assim como o bem e o mal que a gente falou logo no pé, o bonito e o feio, eles não existem. Existem situações que você fala assim, mas isso aí não leva dentro de uma visão onde eu busco essa integração comigo mesmo. Eu falo assim, poxa, o que eu realizei? O que eu concretizei? Sabe, é gostoso, né? Eu costumo falar muito isso, né, para os alunos, né? Você fez o curso aqui, sabe disso, né? E alguns que estão assistindo aqui também, né? Sabem disso, que é aquela coisa, quando você termina uma massagem num paciente, ou você termina uma acupuntura no paciente, e ele, ao levantar da maca, ele sorri, né? Ele mostra para você, poxa, que gostoso, que bom. Nossa, eu me senti muito bem. Então, você concretizou, você realizou, você materializou algo de uma maneira bem objetiva, de uma maneira muito clara. Então, isso te traz uma satisfação, né? Que, óbvio, né? Você recebe pelo seu trabalho, mas, ao mesmo tempo que você recebe pelo seu trabalho, você fala, eu estou participando, eu estou vivenciando isso, né? Eu estou podendo dar para as pessoas algo que é concreto, algo que é objetivo, né? Então, ele diz então, que o homem sagrado ele realiza a obra pela não ação. Então, ele não faz a coisa simplesmente por fazer. Ele não faz a coisa simplesmente porque é a onda do momento, é o momento. Olha, vamos lá. Não, calma. Né? Eu, por exemplo, estou apanhando muito, né? Estou tendo ajuda aqui, né? Da Viviane, ajuda. O Rafael também já me ajudou bastante para entrar nesse mundo tecnológico aqui, que eu tenho assim... O meu conhecimento tecnológico é poder montar apostila, né? Escrever apostila, fazer alguma coisa assim, mas não tem nenhum conhecimento além disso. Tá? Então, é óbvio que aí você vai precisar desse ajuda, desse apoio. Então, essa ação é muito importante. Né? Então, quando você se coloca à disposição disso. Né? Então, vamos lá, eu vou aprender, eu vou tentar... né, me aproximar, mas eu não vou me sentir... Aí eu falo assim, mas olha, no futuro, já ouvi muito falar isso, no futuro vai ser sempre assim, tudo vai ser pelo computador. Eu falei, não, no futuro vai ser assim, muita coisa vai ser pelo computador, mas nada vai substituir o ser humano, nada vai substituir o toque das pessoas, a capacidade de estarmos juntos um com o outro, né?
Eu tenho um amigo meu que é um pouco mais radical, ele disse que essa situação que nós estamos vivendo agora é porque já que as pessoas não estão querendo mais conviver, né, pessoalmente, então se isolem. É lógico que eu não acredito nisso, né? Eu não tenho. Já que vocês querem ficar em casa, num computador, conversando por longe, por que vocês vão querer? Então, vamos criar uma situação, vamos criar uma doença, né? Que faz com que todo mundo fique dentro de casa. Gente, eu não estou apregoando, isso é uma loucura, é uma piada que ele conta, né? Mas que de uma certa forma você fala, nossa, não é que tem uma lógica nisso, né? Não é real, mas tem lógica, né? Está todo mundo querendo ficar em casa, ninguém mais quer ter o contato, ninguém ter, né, aquela coisa, né, de abraçar, de conversar, sabe, de participar de um grupo. Mas, então, aí surgiu isso. Mas não é nada disso, não. Isso não tem nada a ver. O importante é que a gente tem que vencer esse processo, né, esse momento que nós estamos vivendo agora, essa pandemia, né, que está fazendo com que, obrigatoriamente, a gente tenha que manter esses afastamentos, tá? Mas, por outro lado, com aquela energia interna, com aquela verdade dizendo assim, isso vai passar e nós vamos voltar. A crença interna é que vai motivar, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, poxa, Paulo, o que a gente pode fazer para aumentar o sistema imunológico das pessoas através da acupuntura, através da massoterapia, através do reiki, através do moxa? Olha, tem um monte de pontinhos, né, que a gente pode utilizar. Quem trabalha com a medicina chinesa conhece vários pontos que podem revitalizar a energia, que ajudar no processo imunológico, aquela coisa toda. Mas nada substitui a sua estrutura interna, a sua capacidade de acreditar. Porque, por exemplo, é óbvio que amanhã eu posso contrair, até agora, né, ainda bem, né, que eu não tive nenhum processo de contaminação, mas eu posso amanhã ser contaminado. E daí? O que vai acontecer? Nada. Eu vou estar contaminado, vou passar por todos os tratamentos possíveis e imagináveis, dentro deles também aquilo que eu acredito, dentro da minha área, né? E automaticamente, aí fala assim, mas e se você morrer? Eu falo, se eu morrer, porque eu morri, né? Aí entra aquela coisa, né? Uma coisa só existe, né? Lembra o texto lá no início que falava, né? A existência e a inexistência gera-se uma pela outra, é uma coisa natural. Agora, eu não vou fazer nada para que a minha inexistência ocorra, eu vou ser uma pessoa prevenida, eu vou me prevenir, eu vou me cuidar, obviamente, porque ao me cuidar, eu estou cuidando também de outras pessoas, né? Quantas pessoas, graças, né, aqui na clínica, a Rita e eu, nós estávamos podendo trabalhar, elas estão vindo e podendo ser atendidas nas suas necessidades, muitas vezes naquele momento de dificuldade que elas estão tendo para poder enfrentar esse isolamento. Então, elas precisam de alguém que esteja em condições para isso, e nós estamos ainda podendo fazer isso, a gente com todo cuidado, com toda aqueles protocolos, buscando dar para as pessoas esse momento de um pouco mais de equilíbrio, um pouco mais de estrutura para que elas possam fazer isso. Então, o homem sagrado realiza, mas a gente faz isso por quê? Porque é uma questão natural, então a gente vai atuando disso e pratica o ensinamento através da não palavra. Eu lembro que uma vez o Cheng, né, a gente estava conversando, eu digo assim, dentro de um trabalho como esse, né, só que, lógico, né, era presencial lá no Rio, e ele falou assim, você sabe quando eu não sou taoísta? Como é que é, Cheng? É o maior mestre taoísta que eu já conheci. Você sabe quando que eu não sou taoísta? Aí todo mundo ficou parado esperando ele, né, falar. Não, quando? Quando eu falo do taoísmo. Ao falar do taoísmo, eu deixo de ser taoísta. Ao falar do taoísmo, eu falo de alguma coisa que está lá fora e que não é que está dentro de mim. Então, quando eu estou quando eu vivo o taoísmo, eu sou taoísta. Então, agora, quando eu começo a falar o taoísmo, eu estou tentando o quê? Apenas passar informações sobre o taoísmo. Mas a palavra, ela não consegue nunca, e nunca vai conseguir, representar o todo que existe dentro de cada um de nós.
Não dá para você exprimir com palavras, não dá para você exprimir, né, com a verbalização, né? Não, porque eu vou falar isso, não, olha, isso aqui, né, essa maçã é gostosa, essa maçã não é gostosa, isso é bom, isso não é. Não vai funcionar nunca dessa forma. Tá? Por quê? Porque a experiência, gente, a vivência é mais forte do que a palavra. Sabe? É aquela coisa de você, né, tá ali, né? Então, até hoje mesmo, né, no Facebook, eu vi uma moça que colocou alguma coisa lá, ou não sei quem que colocou, eu vi a frase só, assim, só quem teve uma empresa e empregou funcionários sabe o quanto que isso é complexo. Porque você tem que estar ali, né? Saber relacionar, saber conversar, se ter aquela condição. Então, é muito importante essa vivência, essa experiência. E a palavra, muitas vezes, a intenção ou a ação, muitas vezes, ela simplesmente quer suprir essa situação, né? Então, não há essa capacidade. Isso a gente encontra até mesmo, né? Por exemplo, tem um autor, que eu esqueci o nome dele agora, que ele escreveu um livro sobre o Tao Te Ching, né? E ele é cristão, né? Ele é cristão, escreveu esse livro sobre o Tao Te Ching, e ele fala assim que quando você tem o verso, o que é verso? Verso é ação, né? Então, quando você fala, né, do verbo, você está falando de uma ação, né? E quando você fala da unidade, você fala da capacidade de você estar integrado. Então, quando ele diz que a pessoa tem o verso, ou seja, ela tem a ação, mas não tem a unidade dentro dela, ele é um profano. Ele tem a ação, ele tem o verbo, mas não tem a unidade. Aí ele é profano. Quando a pessoa tem a unidade... Alguém está falando? Paulo, fui eu. Você falou de um cristão. Aí você não está falando do Holden? Oi? Que fala do... Você não falou do Holden? Holden, isso, meu querido. Mas você, você está sempre me orientando, viu? É isso mesmo. Humberto Holden. Muito obrigado. Só que ele é espírita. Hein? Ele é espírita, na verdade. Ele é espírita, né? Mas o espiritismo é cristão também, né? Sim, ele parte por uma linha espírita, onde ele desenvolve a linha do cristianismo. Rita, pega o cabo para mim, Rita. O cabo da... Espera um pouquinho só. É que o seu som está muito baixo aqui para mim. Eu só vou colocar aqui para eu poder ouvir melhor vocês. É que alguém pode falar e eu não consigo ouvir. Fala de novo, Jorge. Deixa eu ouvir a sua voz. O filósofo que você está falando... Não está saindo ainda lá, mas tudo bem. Na verdade, é o Humberto Holden, né? Humberto Holden. E ele fala, então, sobre isso, né? Que quando você tem o verbo, né? O verso, sem o uno, sem essa unidade, é o profano. Quando você tem o uno, a unidade, mas não tem a ação, não tem o desenvolvimento, não tem o verbo, você é místico. E quando você tem o uno e o verso, que é o universo, você tem o cósmico. Eu acho bacana essa postura dele, né? E eu tenho mais ou menos, acho que uns 20 livros, 20 traduções diferentes do Tao Te Ching, né? E uma delas é do Holden, né? E eu acho essa parte dele muito legal, né? Ele fala sobre essa visão do universo, né? A unidade na versatilidade, na ação, né? Então você pega essa unidade do Tao, né? Que é o caminho, né? Essa unidade, e faz com que ela então se transforme numa ação natural, numa ação plena. Então, ele coloca, né, que então, o homem sagrado realiza a obra pela não ação, pratica o ensinamento através da não palavra, e aí ele conclui esse verso, né, da seguinte forma: os 10.000 seres fazem, mas não para se realizar. Então, a ideia dele, os 10.000 seres, eles fazem, mas não com objetivo. Os 10.000 deles, o que nós falamos que são os 10.000 seres? Todas as pessoas que vivem sob o céu, eles fazem, mas não para se realizar, mas sempre para mostrar alguma coisa para os outros.
ou para poder, de alguma forma, ter um status, ter alguma coisa. Então, os 10 mil vezes fazem, mas não para se realizar. Porque a realização é uma coisa muito pessoal, né? Iniciam a realização, né? Aí agora ele começa, dentro da visão do homem espiritual, ele inicia a realização, mas não a possui. E quando você quer possuir, né, um exemplo que tem, né, uma pessoa que ganhou um grande prêmio, né, ou ganhou alguma coisa, e ela se prende àquilo, tem até um cantorzinho, né, famoso, não vou falar o nome dele, que uma vez ele estava num programa de televisão, e aí o apresentador do programa, né, falou assim, bom, vamos agora apresentar a música desse cantor que fez maior sucesso, e trocou uma música. A única música dele que fez sucesso. Agora vamos colocar a música que realmente, né, que representa ele. E trocou a mesma música. E aí agora vamos colocar, né, a música, né, que ele ficou parado. Eu tenho um cara que mandou tocar umas 3, 4 vezes a mesma música. Porque ele só tinha realizado aquela música. É lógico que... Agora, e ele se apegou. Oi? Você não quer falar que esse cantor é o Ovelha, né? Mas não fala isso, rapaz. Não fala isso, menino. Não fala isso, não. Tem outros, viu? Não é só ele, não, mas tem outros. Esse, né? Então, ele conclui a obra sem se apegar. Quando ele faz alguma coisa, ele fala, isso pertence ao universo. Ele deixa que as coisas fluam naturalmente. Ele não se torna dono daquilo que é... Não, né? Por exemplo, grandes personagens da história, né? Ao realizar uma determinada obra, né? Santos Dumont foi uma delas, né? Por exemplo, né? Que depois ele até percebeu que a obra dele estava sendo mal empregada, estava sendo mal usada, né? E quantos que fizeram isso, né? Porque ele fala, não, eu faço isso não para mim, mas eu falo isso para o mundo, porque eu quero fazer com que aquilo seja representativo para as pessoas, que aquilo realmente traga uma mensagem para alguém, que seja algo de bom. Então, iniciam a realização, mas não a possuem. Conclui a obra sem se apegar, sem ficar preso apenas a uma visão daquela situação. E justamente por realizarem sem apego, não passam. Por quê? Porque eles nunca se sentem ultrapassados. Eles nunca se sentem violados naquilo. Né? Porque quando alguém, por exemplo, né, se utiliza de um conhecimento, se utiliza de alguma verdade, né, em detrimento, né, para poder ter vantagem, aquele que realizou aquela obra e que saiu daquilo que não existia, da inexistência para a existência. Eu falo muito isso, né, em curso, né? Então, muitas vezes a pessoa fala, o cara escreveu um livro, gente. O cara fez um filme. O cara executou uma obra, né? E aí as pessoas não dão valor a ele. Simplesmente começam a divulgar aquilo sem dar para ele o devido valor. E muitas vezes até nem citando, né, o que eles fizeram. Se utilizando disso como uma forma de simplesmente, não, mas não tem valor nenhum. Aí ficam, né, e falam, pô, e o trabalho que o cara teve, todo o desenvolvimento dele, toda a energia, a capacidade dele de sair de algo que não existia e dar vida àquilo ali. Não tem valor nenhum. Perde toda a verdade, toda a estrutura daquilo que está sendo feito. Então, quando você faz alguma coisa, né? Agora, quem é que está, por exemplo, perdendo nesse processo? Quem fez a obra? Não. Ele pode estar perdendo dinheiro, ele pode estar perdendo isso, mas ele tem a capacidade. Ele tem a verdade dentro dele, ele tem a estrutura dentro dele. Ele falou, não, eu fiz. E se eu fiz isso, eu posso fazer mais coisas. Se ele tem a verdade dentro dele, ele fala, eu escrevi esse livro, eu fiz essa peça, fiz essa música, eu fiz isso. Então, se eu fiz isso, eu vou fazer mais, eu vou conquistar isso. É lógico que existem direitos autorais, existem leis, né, que regem isso, mas eu não estou falando sobre isso. Estou falando de uma questão energética. A partir do momento que ele tem essa capacidade de fazer isso, ele fala, não, eu faço mais. Agora, aquele que
só copiou, nunca vai, ele vai ter que esperar que alguém faça para que ele possa copiar. Ele nunca vai ter a verdade inteira dentro dele. Ele vai fazer sempre o Ctrl-C, Ctrl-C, Ctrl-V, né? Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V, porque a coisa vai por aí. Agora, a partir do momento em que você fala, não, eu executei a obra, né? Eu fiz o trabalho, você fala, poxa, alguém foi lá e manipulou, mas a pessoa me manipulou, só que não tem importância, eu vou e faço outro. É claro, aí o taoísmo também não é uma filosofia onde as pessoas são, né, se permitem ser enganadas. Gente. Pode parecer até, quando eu estou falando assim, mas não, então não importa, não. É óbvio que ele vai utilizar a lei para poder ir atrás dos seus direitos, claro, tem uma coisa ou outra. Mas ele não vai se deixar, como a gente fala, né, no Reiki, né? Amanhã, por exemplo, a gente vai ter um seminário de Reiki 2 aqui, né, no sábado e no domingo, e a gente fala muito isso no Reiki, né? Mas ele não vai deixar que a pessoa o agrida duplamente. A primeira agressão ele já sofreu, porque a pessoa foi lá e usurpou algo que era dele. Agora, além dele ser usurpado, ele ainda vai, sabe, se deteriorar energeticamente, sabe? Ele vai ficar irado, ele vai ficar desesperado. Não, ele fala, não, peraí, vou usar a lei para poder buscar os meus direitos, obviamente, tá? Mas, por outro lado, eu sei que eu tenho condições de fazer melhor. Eu tenho condições de suplantar isso, de executar isso de uma maneira mais plena. Então, dentro da visão taoísta, à primeira vista, né, até tem muitas vezes alguns livros que eu li, né, principalmente livros de filosofia que falam da filosofia taoísta, né, ele fala que a filosofia taoísta é uma filosofia muito assim de resignação. Eu não vejo em nenhum momento a filosofia taoísta como resignação. Eu vejo a filosofia taoísta como uma pessoa assim, eu não vou me resignar a uma situação, eu não vou me sentir submetido ou subjugado numa situação, mas eu não vou deixar que aquela pessoa me subjugue duas vezes. Eu não vou deixar que a pessoa me subjugue, né? E eu ainda vou lá, ainda vou me sentir pior, né? Me sentir uma pessoa pior, vou fazer coisas piores. Não, eu vou agir com coerência, eu vou agir com sabedoria, eu vou agir com serenidade, né? É o caso que nós citamos agora há pouco, né? Do Tai Chi Chuan. Não é? Se a pessoa me agrediu, eu não vou deixar que ela me agrida, que ela bata em mim. Né? Ah, vai lá, não, pode dar o soco, eu aceito. Não, se ela me agrediu, eu vou usar a força dela para poder me livrar da batida dela, né? do golpe que ela está dando. Então, aí vai ser um jogo diferenciado, vai ser uma outra forma de estrutura. Então, utilizar a própria energia. Então, se alguém, dentro da visão, né, taoísta, faz alguma coisa que fere os seus conceitos, você não vai chegar lá desesperado, né? Então, né, procurando agir de qualquer forma, né? Muitas vezes, quer ver um exemplo disso, muito comum hoje em dia? Né? Hoje em dia, dificilmente você tem contato com as pessoas que coordenam de verdade as empresas. Né? Então, você tem aquele pessoal que é o pessoal da linha de frente, né? São, fazendo um paralelo com os tempos antigos, são aqueles batedores, né? São os batedores, são aqueles que vão na frente para morrer primeiro, né? São aqueles que morrem primeiro. Então, eles colocam o quê? Qual é o pessoal da linha de frente? É o pessoal da linha telefônica, né? Call center, né? Que fala, né? O pessoal do call center. Aí o que acontece? Essa pessoa liga, aí as pessoas ligam para lá para poder reclamar de um serviço telefônico, de alguma coisa, ou qualquer situação onde hoje em dia só tem call center. E a pessoa acaba, destrói, não, você é ignorante, e grita com o coitado da pessoa que está no telefone, que muitas vezes nunca entrou na empresa a qual ela trabalha, nem sabe onde é que fica a empresa onde ela trabalha. Não tem a mínima ideia de nada. Ela tem um protocolozinho na mão dela, onde ela é obrigada a falar aquelas frases, né, já pré-definidas, né, aquele famoso sorriso McDonald's, né, aquelas frases pré-definidas, e aí a pessoa vai e grita, e o coitado tem que ficar ali. Aí depois você, mas ele vai transmitir, né? Aí ele transmite. Aí ele transmite para o gerente.
aí o gerente transmite para outro. Quando chega na pessoa, aquilo ali é um sussurro. Aqueles gritos, aqueles berros, viraram sussurro. Porque aquela pessoa ela não tem poder para poder fazer aquilo. Né? Então a gente percebe os valores, né? Como eles ficam, hoje em dia as pessoas, né? Então, se utilizam. Né? Até mesmo, né? Na arte da guerra, o Sun Tzu, né? Eles iam falar sobre isso, né? Quer dizer, você manda os batedores, né? As pessoas menos experientes vai para lá, elas fazem e muitas vezes elas não voltam, né? Mas aí você tem aqueles mais interessantes ficar ali, né? Só arquitetando, se organizando para poder atuar. Então, dentro da visão, tá? Dentro dessa estrutura que nós estamos comentando aqui, que é a estrutura do taoísmo, né? Mas, gente, muito obrigado, tá? Eu vou dar uma paradinha agora, né? Amanhã eu vou ter Reiki 2, sábado e domingo o dia inteiro, então vai ser um dia bem gostoso, né? Uma turminha boa, então a gente vai estar aqui curtindo o Reiki, e daqui a 2 semanas, né? Vai ser lá para o dia 19, né? A gente vai... Ô, Lia, obrigado, Lia. Você falou que adorou, né? Muito obrigado, viu, Lia? Agradeço muito a presença. Então, gente, até a próxima oportunidade. Qual livro que eu uso? Ó, creio, tá veinho, meu, tá? É o Tao Te Ching do Cheng, tá? A editora é a Murad. É capa vermelha. A Unicapa vermelha. Capa vermelha. Eu vou fazer o seguinte, o Cleiton, eu vou mandar para o seu WhatsApp, tá? O link da editora. Tá bom? Eu mando para você o link da editora. É um livrinho baratinho, esse aqui foi traduzido pelo Cheng mesmo, tá? É um livrinho bem, ó, capinha vermelha assim, né? E aí eu vou mandar o link para você. E quem quiser, manda no meu, o link. Se eu não me engano, deve estar por volta de uns 15, 16 reais, não foi isso, mano? Você pagou quanto? Você comprou aqui com a gente, né? Não, eu ia comprar, mas era esse valor. 15, 16 reais. É um livro super barato, tá? E que eu mando para vocês. Então, quem quiser, manda uma mensagenzinha pelo WhatsApp ou pelo Facebook, qualquer coisa, e eu mando o linkzinho desse livro. É baratinho, né? Eu não vendo, eu não tenho nenhuma pertença à Sociedade Taoísta do Brasil, tá bom? Eu passo para vocês. Gente, um abraço, muito obrigado pela presença de vocês, Daniela, né? A Lia, Davi, tá? O Joelson. O Joelson vai estar aqui amanhã também, vai estar fazendo reiki com a gente. Então tá bom. Um abraço, criança. Obrigado.